ele diz, a suma é, ou seja, o resultado de tudo isso que eu falei é, teme a Deus, anda nos seus caminhos. Amém? Alguém gostaria de dar um testemunho de algo que o Senhor fez ou está fazendo? Então vamos para as Escrituras. Gente, eu vou ficar de pé, se der ruim eu sento, tá bom? Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías, capítulo 6 e versículo 1. Quem for achando, dá um glória aí. Quem não for, pede misericórdia e olha para o telão. Podemos ler? Diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como meu mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Até aqui, estende sua mão para cá, me abençoa. Amém. Graças a Deus. Irmãos, o Senhor ministrou no meu coração hoje com respeito. Deus, Ele não nos condena, Ele nos trata. É sobre isso que eu quero falar hoje. O Senhor estava ministrando no meu coração no finalzinho da tarde de hoje. E Ele começou a trazer essa passagem e trouxe uma outra passagem de Pedro. E o desejo do Senhor é nos aperfeiçoar como corpo, como igreja, para que nós possamos ser podados e dar ainda mais fruto. Lá em João, no capítulo 15, acho que a partir do versículo 2, vai dizer que aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto. E nós temos que estar nele. Ele é a videira, nós somos os ramos,
E estando nele, a gente dá muito fruto, porque é do desejo do Pai que a gente dê muito fruto. E por isso que muitas vezes Ele nos pode, e aquele que não dá fruto, Ele corta. E o Senhor começou a ministrar do quão necessário é essa poda. E essa poda, ela pode vir de várias formas. E aqui no contexto de Isaías, Isaías já era um profeta, já tinha sido chamado por Deus, já entregava suas mensagens, já pregava. Mas como o próprio texto diz, ele tinha um problema com os lábios. E aqui, no contexto, Uzias fala tipo de uma segurança para Isaías. Porque Uzias era parente de Isaías. E por causa disso ele tinha livre acesso ao palácio. Tinha livre acesso às pessoas. E uma espécie de segurança para profetizar. Então ele tinha a segurança de estar ali no meio dos nobres, profetizando. E a Bíblia diz que no ano que morre o rei Uzias, ou seja, morreu aquele parente, quem que ia assumir o trono, como que ia ficar o governo, como que estava o povo de Israel. Ele perde aquela segurança e ele diz, no ano que morreu o rei Uzias, por isso que ele frisa, eu vi o Senhor. E o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre coisas que morrem na nossa vida. Eu já falei aqui do meu pai, quando meu pai morreu, aí que eu aprendi a ser homem de verdade. Porque até então, eu já era casado, eu já tinha uma vida, mas era tudo meio na sombra do meu pai. Meu pai que resolvia as questões mais delicadas da empresa. Eu levava meu pai até quando eu ia trocar de carro. Eu levava meu pai para negociar por mim. E quando meu pai falece, aquele meu chão, aquela minha segurança, ela foi tirada de mim. E eu precisei amadurecer numa velocidade que eu não esperava. E por conta disso se acumulou algumas coisas. E eu meio que fui, sabe quando você pega, não sei quem faz isso, minha sogra faz muito isso, meu sogro. Pega uma fruta que está verde, coloca num saquinho, coloca numa caixa, para amadurecer, para forçar o amadurecimento mais rápido para poder comer a fruta. Vocês são desse tempo ou ainda não? Carreta né, carreta? Estou recebendo 2 amigos aqui que eu não vejo há muito tempo, Carreta e a Cris. Uma honra receber vocês, eu fiquei muito feliz de vê-los aqui. A gente serviu junto lá em 2002, 2003, numa igreja que a gente congregava. Carretão era pau para toda obra, né? Cantina, lembra? Nós ficava na cantina, ficava na porta, olhava carro. Tempo bom, né? Gostoso demais rever os amigos. Então, como eu estava dizendo, eu fui forçado a amadurecer. Talvez eu já tivesse que estar maduro pela minha idade, mas não foi assim. E eu fui forçado a amadurecer. Então eu creio que Isaías coloca bem claro aqui no ano que morreu o rei Uzias. Só que ele teve uma experiência com o Senhor. Do mesmo jeito que teve algo de perda, algo de ruim, algo de difícil, algo de tribulação. Ele fala, naquele ano, ou seja, num ano que a coisa estava ruim, eu vi o Senhor. Então, isso serve de motivação para nós. O que está morrendo na sua vida? Ou o que morreu na sua vida? Ou o que está difícil, que está te forçando a amadurecer? Muitas vezes, isso pode ser algo que está levando você a contemplar e ver o Senhor. Porque ele diz, eu vi o Senhor nesse ano. E ele estava sentado num trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo.
E acima dele tinha serafins, cada um com 6 asas. E ele diz no versículo 3, diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Suas vozes sacudiam o templo. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de pessoas de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porque, irmãos, eu não sei vocês, mas às vezes a gente na caminhada cristã, a gente vai caminhando, a gente vai evoluindo, a gente vai seguindo a cartilha, né? Aquele que mentia não mente mais. E a gente vai melhorando. A gente vai melhorando o nosso caráter, a gente vai deixando Deus trabalhar no nosso coração, a gente vai evoluindo como pessoa, vai evoluindo o psicológico, o espiritual, o mental. E aí chega uma hora que a gente tem dificuldade de ver os nossos erros, de olhar para nós e ver falhas, porque a gente acha que está bem. Eu vou na igreja, estou caminhando, eu sirvo no ministério, eu não falo mais palavrão, eu ando certinho. E chega uma hora que a gente começa a olhar para nós e a gente até gosta do que vê. E de repente eu acho que Isaías podia estar nesse ponto aqui. Ele já era profeta, ele já estava pregando, ele já estava profetizando. E enquanto, aqui eu estou conjecturando, tá? A Bíblia não diz isso. Enquanto ele estava olhando para ele, estava tudo bem. Porque ele estava só aqui nos outros. Ai de ti, Ciro. Ai de ti, Tiro, Sidom. Ai de ti, porque... Mas quando ele olha para o Senhor, ele tem uma experiência com a glória do Senhor, com a grandiosidade do Senhor, com a santidade do Senhor. Você vai ver que é difícil aparecer serafim na Bíblia, você vai ver querubim. Serafim é difícil. E serafim, ele guarda a santidade de Deus. Tanto é que uma das traduções de serafim, se não me engano, é ser ardente, ou ser de fogo, uma coisa assim. E os serafins estavam clamando em voz alta: Santo, Santo, Santo. E o templo chacoalhava, o alicerce do templo chacoalhava. E ele tirou os olhos dele e olhou para o Senhor. E ele fala: ai de mim, eu estou perdido agora. Agora eu vou morrer. Porque eu estou vendo o Senhor, e quando eu vejo o Senhor, eu olho para mim e eu consigo enxergar os meus defeitos. Eu consigo enxergar que eu não sou tão bom assim do jeito que eu acho. Eu consigo enxergar as minhas manchas, os meus pecados. E Deus começa a trazer coisas das quais eu preciso me arrepender. Escute, nós não estamos falando de uma pessoa que era do mundo e estava se convertendo. Nós estamos falando de um profeta chamado por Deus, que já tinha mensagens de Deus, que transitava entre os nobres. Quando ele tem um encontro com a glória de Deus, no meio daquela dificuldade que foi a morte de Uzias, ele tem um encontro com a santidade de Deus, ele olha para ele e fala: ai de mim, eu estou perdido, porque eu tenho problema com a minha boca. Eu sou um homem de lábios impuros, e o pior, eu habito no meio de um povo que é como eu. E os meus olhos viram a Deus, ou seja, agora acabou para mim. Embora a experiência seja maravilhosa, acabou para mim. E a Bíblia diz que na mesma hora que ele reconhece o seu pecado, que ele tem esse arrependimento: ai de mim. A Bíblia diz que um serafim pega uma brasa do altar de Deus, com uma tenaz, vem voando, para de frente dele, toca na boca dele. Porque Deus tem esse poder, irmão, de tocar nas nossas feridas, de tocar naquilo que a gente reconhece, de tocar, falar: Senhor, eu tenho um problema com isso. Olha, minha mente é assim, os pensamentos intrusivos. Senhor, eu tenho um problema com isso, eu tenho um problema com aquilo. E onde a gente reconhece, quando a gente vê a santidade de Deus, quando a gente para de olhar para nós e começa a olhar para Deus e ver como Ele é, e a gente vai achar os problemas em nós.
E quando ele tem um encontro com a glória, ele consegue reconhecer. Aí ele já não está mais falando do outro. Ele não está falando ai de ti, ele fala ai de mim. Tem uma versão que eu gosto muito que fala ai de mim porque vou perecendo. Ele começa a enxergar problemas nele. Você vê um profeta que tinha que falar, tinha um problema na boca. E a Bíblia diz que não pode jorrar água doce e água amarga da mesma fonte. E ele era um profeta e tinha problema com a boca. Então o que Deus precisava fazer? Precisava curar ele daquele problema, para que ele pudesse frutificar ainda mais. Então Deus estava o podando naquele momento, com aquela experiência de morte, aquela experiência da glória, a experiência da santidade, a experiência do reconhecimento do pecado. Deus estava tratando para que ele pudesse dar mais fruto ainda. E muitas vezes Deus vai fazer isso conosco. De repente você fala assim, pô, eu já estou anos na igreja, eu já estou anos no ministério, eu conheço as escrituras, eu tenho lido a palavra, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado. Irmão, mas sempre tem alguma coisa que dá para a gente melhorar. Principalmente quando a gente reconhece, como Isaías fez. E aí Deus vai lá e permite o toque na boca, para que ele fosse curado. Por quê? Porque Deus ia usar a boca dele para falar para nações. Deus permite aquele toque. E onde nós precisamos que Deus nos toque nesse dia? Talvez na nossa insensibilidade. Talvez na nossa falta de reverência com as coisas de Deus. Às vezes a gente entra no modo automático e faz as coisas como se a gente tivesse no nosso trabalho. Ou melhor, às vezes a gente faz o nosso trabalho melhor do que a gente faz as coisas para Deus. Aonde o Senhor precisa tocar hoje? Para que Ele possa nos curar, para que a gente possa frutificar ainda mais. Para que essa poda venha. Para que essa poda venha com um objetivo. Deus permite muitas coisas na nossa vida, irmão. E muitas coisas que a gente acha, ou momentaneamente, que aquela repreensão, que aquela situação que nos ocorreu, a gente acha que aquilo é ruim. Como eu falei da morte do meu pai, quando meu pai morreu, para mim foi terrível. Eu questionava o Senhor, porque minha mãe orou 23 anos para ele se converter. Aí o homem converte, na hora que ele ia começar, ele estava começando a entender as escrituras. Ele estava começando a desfrutar do Senhor. Aí o Senhor recolhe ele, a nossa cabeça ficou maluca. Eu falei, Senhor, mas meu Deus do céu, 23 anos para o homem converter, o homem converte. Na hora que tem a possibilidade de fazer alguma coisa para o Senhor, e arrebentou com a gente, em todos os sentidos. Eu tive que me amadurecer, minhas irmãs tiveram que me amadurecer, minha mãe teve que aprender a viver sem meu pai e resolver algumas coisas também. E foi uma loucura, e foi um monte de coisa junto, irmão. Foi um monte de coisa junto. Foi a morte do meu pai, a empresa que não estava indo bem. Uma série de fatores, e muitas vezes eu orava, e eu falava, Senhor, dá um jeito nisso. Porque eu queria as coisas como estava antes, porque antes estava confortável para mim. E às vezes a gente quer ficar no conforto, e Deus quer causar um desconforto, para que a gente amadureça, cresça e possa cumprir o propósito dele. Mais ou menos como Deus fez com Isaías. Gerou um desconforto para que ele pudesse ver o Senhor, para que ele pudesse se consertar, para que Deus pudesse tocá-lo onde ele tinha problema, para que ele pudesse frutificar. Então Deus não nos condena, Ele nos trata. Que outro texto? Pedro. Eu gosto muito das histórias de Pedro, irmão, eu sou muito parecido com ele. Lucas capítulo 5, abre aí. Lucas 5, 8. Eu queria ser parecido com João. Reclinar no peito de Jesus, escrever a respeito de mim mesmo como discípulo amado, cheio de autoestima. Mas eu sou muito parecido com Pedro. Impulsivo, nego a Jesus às vezes.
Lucas 5:8, vamos ler? A minha versão diz assim: quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: não tenha medo. De agora em diante, você vai ser um pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Você vê que Jesus, irmãos, às vezes eu falo isso, e eu já falei para alguns, e quem anda comigo há mais tempo, consegue me entender agora. Porque eu falava assim, ó, Jesus não tem problema com o seu pecado. Aí tinha gente que vinha me perguntar no final do culto: ô pastor, mas você está passando a mão no pecado dos outros, está alisando? Não. Jesus não tem problema com o pecador. Você vê que ele não condena. Ele faz o milagre na vida de Pedro, quando Pedro, imagina, Pedro tentou pescar a noite inteira, não conseguiu. Então os olhos dele estavam nele. Meu Deus, o que vamos fazer agora? Vamos lavar as redes, não pegamos nada. Como é que vai ficar aquele boleto? Aquela conta que tem para pagar. E agora? E a mulher em casa? E quando chegar em casa? Só que daí ele olha para Jesus. Quando ele olha para Jesus, o que ele vê? Senhor, afasta de mim, eu sou um pecador. Eu não tenho condição de andar com o Senhor. Eu sou um pecador. É melhor o Senhor ir embora agora, é melhor o Senhor desistir. Eu estou entendendo o que o Senhor está querendo fazer, mas é melhor o Senhor me deixar para trás, porque olha, eu sou desse jeito na verdade. Jesus fala para ele: não tenha medo. A partir de agora você vai pescar gente. Deus não muda o que Ele pensa a nosso respeito por causa do nosso pecado, mas Ele não vai nos deixar como a gente está. Por isso que Ele precisa podar, por isso que Ele precisa tratar, por isso que Ele precisa mexer. E Ele mexeu com Pedro, e não foi uma vez. Lembra da outra vez? Que Jesus fala para ele, fala: Pedro, Satanás pediu para te peneirar. E eu acredito que Pedro deve ter virado para Jesus e falado assim: Senhor, mas o Senhor não vai deixar, né? Só que Jesus fala assim: eu vou orar para que você não caia. Ele não falou: eu não vou te livrar. Ele falou: eu vou orar, eu vou interceder por você, para que você suporte esse tratamento doloroso na alma. E mesmo assim, mesmo sabendo que Pedro era um pecador, ele falou assim: Pedro, caminha comigo, você vai ser pescador de gente. Depois você sabe o que acontece. Eu preguei aqui no domingo, falei sobre isso. Pedro, no momento que Jesus mais precisava deles, lá no Getsemane, ele já tinha falado para os caras: ó, vigia comigo, ora comigo, me cobre em oração aí. Eu estou angustiado até a morte, ora comigo, pelo amor de Deus. Era a equipe dele. Aí Jesus saía e ia orar, quando voltava os caras estavam lá, dormindo. Pô, vocês não podem vigiar comigo uma hora? Vai orar de novo. Quando volta, os caras estão que jeito? Dormindo. E quem eram? Os três que ele tinha mais proximidade: Pedro, Tiago e João. Na hora que Jesus mais precisou, na hora que Jesus mais precisava dos companheiros, os caras estavam dormindo. E às vezes, na hora que o Senhor mais precisa da igreja, a igreja está dormindo. Por quê? Porque a gente não permite ser tratado. A gente não permite, a gente não fala para Deus: Deus, eu tenho problema com isso. Eu já falei aqui e falo para os jovens direto. Eu só fui liberto da pornografia no dia que eu cheguei no meu pastor, que era daquela época. Cheguei para o meu pastor e falei assim: ó, eu tenho problema com pornografia e eu quero que o Senhor me tire de tudo. Me arranca de tudo, eu não quero mais trabalhar não. Que jeito? Meu pastor falou: não, fez como Jesus. Ele falou: não é assim não, nós vamos vencer. Quais são os seus gatilhos? Você vai conversar comigo toda semana. Toda semana nós vamos bater um papo. Nós vamos ler um livro da Bíblia junto. Isso e aquilo.
Quando eu confessei e deixei, o que a Bíblia diz? Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando você reconhece que tem um problema. Você já viu nesses lugares que tratam de pessoas que têm vícios? Você vai, por exemplo, no AA, no Alcoólicos Anônimos, as pessoas só são tratadas depois que elas assumem que ela tem problema. Se você não assumir que você, por exemplo, a pessoa que tem problema com álcool, se ela não assumir que ela bebe, eles nem fazem o tratamento. Enquanto ela não assumir, que ela chegar e falar, por isso que tem aquelas rodinhas e falar, eu sou fulano de tal, tenho tantos anos, eu estou limpo há 5 minutos. Porque enquanto a pessoa não reconhece, não tem como ser tratado. Se a pessoa acha que tem controle sobre aquilo, e esse é o nosso problema. A gente acha que tem controle sobre algumas coisas que só o Senhor pode ter. Só o Senhor tem. E se a gente não deixar Deus nos tratar, não tem como nós frutificarmos. Não tem como a gente sair de um nível para ir para uma frutificação que vai gerar glória para o nome do Senhor. Depois desse texto, lá na frente, Pedro vai negar Jesus. Você conhece a história. Ele falou, Jesus, eu sou capaz de morrer por sua causa. Tanto é que quando vão pegar ele no Getsemane, Pedro tira a espada, corta a orelha de Malco. E Jesus fala, cara, você não está entendendo nada. Se eu quisesse, eu pedi para o meu pai, ele enviava uma legião de anjos aqui. Mas não foi para esse momento que eu vim. E aí, depois disso, Jesus é preso. Pedro acompanha Jesus, nega Jesus 3 vezes. E depois de negar Jesus 3 vezes, Jesus olha para ele na terceira vez. Ele vai embora, fica triste, volta a pescar e ainda leva aqueles que estavam com ele a pescar. Porque quando a gente tem influência, aquilo que a gente faz pode tocar na vida do outro. E eu falo para o pessoal, quando a gente se converte e de alguma maneira a gente vira uma referência, aquilo que a gente faz tem o poder de tocar o outro. Pedro estava angustiado, estava triste porque tinha traído Jesus e mais uma vez ele falou, não, agora Jesus mudou a meu respeito, porque lá atrás eu falei que eu era um pecador e ele me chamou mesmo assim, só que agora eu o traí, agora acabou, ele não vai querer mais nada comigo. E Jesus volta, aparece lá para os discípulos de novo, da mesma forma como no começo, no mar de Tiberíades. Eles não tinham pescado nada, Jesus manda jogar a rede do lado direito de novo, eles jogam e pegam peixes e chegam na praia, Jesus já está com o peixe, Jesus já está com o pão, e depois de servi-los, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? Senhor, é claro que eu te amo. Então, faz aquilo que eu te chamei para fazer, cuida dos meus cordeirinhos, apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho, porque o Senhor não muda com a gente por causa do nosso pecado. Só que nós temos que deixar ser tratado. Eu acredito, a Bíblia não diz, tem alguns estudiosos que creem assim, outros não. Eu acredito que para cada vez que Jesus perguntava a respeito de Pedro, se ele amava, você me ama? Ele estava curando cada uma das vezes que ele negou Jesus. Jesus estava curando as feridas, como aquela brasa que tocou a boca de Isaías. Jesus estava curando o coração de Pedro, restaurando o coração para alinhar a missão. Porque depois que ele fala, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. E o Senhor sabe o tanto que eu te amo, o Senhor sabe o nível, não é aquele que eu falei que eu amava. Porque se eu te amasse daquela forma, eu não tinha te traído. Então eu menti para mim mesmo, eu falei que eu amava aqui, mas na verdade eu amo aqui, Senhor. E é o que eu posso amar agora. E depois que ele reconhece isso, o Senhor fala assim, então apacenta. Primeiro ele restaura o amor, restaura o coração, para depois restaurar a missão. E aí o que acontece? A partir dali, Pedro muda. O Espírito Santo desce na primeira pregação de Pedro. Ele ganha 3.000 almas para o Senhor. E a pergunta que fica para nós hoje é, até quando a gente vai esconder os nossos lábios impuros? Até quando a gente vai esconder que a gente nega Jesus?
até quando a gente vai viver uma vida mais aparente do que verdadeira? Uma das coisas que Jesus mais condenava nos fariseus era a hipocrisia. Ele falava assim, pode fazer o que eles falam, porque eles falam bonitinho, eles pregam bonitinho, mas eles não vivem o que eles falam. Então até quando a gente vai... Eu sinto que o Senhor, Ele quer dar uma guinada, sabe? No corpo dEle, na terra, para esses últimos momentos. Irmãos, eu creio que Cristo está muito próximo. Eu não posso precisar para você, não sou nem louco de falar, vai acontecer daqui quanto tempo, mas eu sinto que vai ser na nossa geração. Não sei se eu vou ver, mas eu sinto que Cristo está próximo e Ele vai vir buscar uma igreja sem mancha e sem mácula. E para uma igreja não ter mancha e não ter mácula, ela vai ter que passar por esse processo de olhar para a glória de Deus e reconhecer as falhas e falar, Senhor, eu estou trabalhando para o Senhor, mas eu ainda tenho problema com isso, o meu coração não é alinhado, se o Senhor pedir isso para mim, eu não aguento. Eu preciso que o Senhor pegue uma brasa aí do seu altar e toque. Se o seu problema é na mente. Se o seu problema é no corpo todo, fala, Senhor, derrama umas... Pega todas as brasas e joga em cima de mim. Porque não dá para a gente frutificar da maneira que o Senhor quer, com pecados escondidos, com coisas mal resolvidas dentro de nós. Isaías falou assim, ai de mim, agora acabou, porque a glória dele revelou o meu pecado. E quando Deus nos expõe, irmão, nunca é para condenar, é para tratar. Tanto é que Isaías, assim que é tratado, assim que ele é tocado nos lábios, ele ouve uma voz no céu que diz assim, a quem enviarei como mensageiro? E quem há de ir por nós? Ele levanta a mão e fala assim, envia-me a mim. Pode me enviar, por quê? Porque Deus já tinha tocado onde ele tinha problema. Nós precisamos deixar Deus tocar onde a gente tem problema, sem maquiagem, sem filtro. Na rede social a vida é a família Doriana, a família perfeita, mas dentro de casa, onde ninguém vê, onde ninguém vai, o problema está lá. Deus não quer que nós sejamos, irmãos, perfeitos no sentido de... Eu já falei sobre isso. Perfeito é você andar certo naquilo que você já alcançou em maturidade. Eu mentia, vi que é errado, não minto mais. Então eu vou ser perfeito nisso, eu não vou mentir mais, porque eu já consegui ficar sem mentir. Olha, eu tinha problema com isso, eu consegui vencer esse vício. Eu não vou voltar para esse lugar, porque eu já consegui vencer. Isso é ser perfeito. É naquilo que você já alcançou, continuar maduro. Mas para que nós frutifiquemos, para que a gente possa dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, o Senhor vai ter que tocar os nossos lábios. O Senhor vai ter que tocar onde dói. Feridas que a gente não expõe para ninguém. Às vezes por vergonha, às vezes por medo, às vezes porque já teve uma decepção, abriu o coração para a pessoa errada e aquilo foi um holofote. Mas é o que eu falo para as pessoas. Uma vez uma moça falou assim, pastor, eu não vou casar nunca mais, porque ela teve uma grande decepção no casamento. Eu falei, por que você não deixa Deus tratar o seu coração e quando for o momento de novo, você abre o coração para correr o risco de novo? Mas para isso precisa ter cura, porque se ela entrasse com o coração daquele jeito, em outro relacionamento, ia ser outro problema. E às vezes a gente faz isso com Deus, a gente quer continuar a nossa caminhada, sem tratar aquilo que está pegando, e o Senhor usa situações. No caso de Isaías, usou a morte. No caso de outras pessoas, vai usar outro tipo de situação, uma dificuldade financeira, um problema de saúde, um problema familiar, um problema profissional, um problema relacional, psicológico. E às vezes a gente fala assim, Senhor, tira isso. E eu creio que se nós estivéssemos sensíveis para ouvir, Ele fala assim, não, eu não posso tirar, porque é isso que vai trazer você para perto de mim, para eu poder te curar.
E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai ficar tapando o sol com a peneira? Sabe, e Jesus não é como nós, irmãos. Jesus chegou para uma mulher que já tinha tido 5 maridos. E naquela época, se hoje já é escândalo, imagina aquela época. Ele falou assim, olha, traz o seu marido aqui que eu quero dar de uma água para vocês beberem. Ela falou, eu não tenho marido. Ele falou assim, você disseste bem, porque você já teve 5, e o cara que você está agora também não é seu marido. Ou seja, você continua no erro, você continua encobrindo. Só que antes, aí ela começa a fazer perguntas espirituais. Mas aonde a gente deve adorar? Os judeus falam que é lá em Jerusalém, o pessoal aqui fala que é em Samaria. Aí Jesus fala assim, não é nada disso. O tempo já chegou que os verdadeiros adoradores vão me adorar em espírito e em verdade. Ou seja, ele estava falando para aquela mulher, eu quero a verdade de você. O que é verdade em você? E aí na hora que ela reconhece, ela fala assim, poxa, eu vejo que o Senhor é profeta. O Senhor falou mesmo da minha vida. Aí quando o 7º homem chegou na vida dela, aí tudo mudou. Aí a água que ela tinha ido buscar, ela esqueceu. E ela foi pregar e evangelizar uma cidade. E por causa da cura que ela teve no encontro com Jesus, de expor as feridas, Jesus não condenou. Jesus não quer nos condenar, Ele quer nos tratar. Só que a gente precisa se deixar ser tratado. Aonde você tem problema? Aonde está o seu problema? Jesus quer expor essa ferida hoje. Jesus quer curar essa ferida hoje. Jesus quer pegar uma brasa do altar e tocar onde você tem necessidade, para que você possa frutificar, para que você saia do comum, que você possa sair do lugar. Às vezes eu vejo acontecendo tantas coisas, irmãos. Sabe, de uns 45 dias para cá, irmão, eu já fui em 5 velórios. Em 45 dias eu fui em 5 velórios, dos quais 4 eu que fiz o velório. E aí eu falei, Senhor, o que o Senhor está querendo comunicar com isso? É lógico que as pessoas, é o curso natural da vida, uma hora vai morrer. Mas o que o Senhor está querendo mostrar? Enquanto eu estou com esse dedo quebrado aqui, que tudo eu pergunto para Deus, eu falei, Deus, qual que é o motivo de eu estar com esse dedo quebrado? O que o Senhor quer com isso? O Senhor quer me desacelerar? O Senhor quer que eu... O que o Senhor quer? Porque a gente tem que olhar as coisas ao nosso redor e falar assim, Senhor, o que o Senhor quer fazer com isso? Porque a nossa vida é dele. E se a gente descobrir para onde Ele está nos levando e o que Ele deseja fazer, a gente vai ser muito mais frutífero. Eu não estou falando que a gente tem que ter resposta para tudo, mas não custa a gente perguntar. Senhor, por que está acontecendo isso? Para que está acontecendo? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? E esse erro que eu cometi, como que eu posso fazer para eu não cair mais nisso? Porque se a gente aprende com o erro, não é erro, é aprendizado. O que o Senhor quer com isso? O que o Senhor deseja? Como que o Senhor quer purificar? Serafim fala de purificação. Isaías já era um profeta, um homem de Deus e precisava de purificação. Imagina eu e você. Elias, a Bíblia diz que era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele entrava em depressão. Senhor, me mata, leva a minha vida, não aguento mais. O cara tinha acabado de vencer uma guerra. Subiu no Monte Carmelo, fogo desceu, matou os profetas de Baal. Aí uma intimidação de uma mulher, o cara corre para a caverna e pede a morte. Nós somos assim. Pedro era um cara impulsivo, mas estava largando o projeto que achou que Jesus não queria mais ele, porque ele tinha negado. Aí Jesus foi atrás dele. E nessa noite Jesus está vindo atrás de nós. E que saca uma brasa do altar, para falar, eu quero te tocar, para curar você. Para apagar esse trauma, para apagar esse medo, para tirar essa desconfiança, para mudar o seu caráter, para que você vá e dê muito fruto, e que esse fruto permaneça. E eu sinto que Deus quer fazer isso com a igreja, Deus está espremendo a igreja, e não essa comunidade, eu estou falando o corpo dele, porque ele vai vir buscar uma noiva sem mancha. Ele não vai vir buscar uma noiva que passou botox em cima da mancha, que fez como é que chama aqueles negócios de pele?
Paty deve saber. Como que chama? Hã? Peeling, isso. Vou fazer um peeling aqui. Não estou falando que é errado fazer peeling, mas muitas coisas a gente passa para disfarçar, sim ou não? A gente passa coisas para disfarçar, mas aos olhos de Deus elas são patentes. Deus sabe quem nós somos, irmão. Naamã era um cara top. Saía na rua, acredito que o povo via aquelas medalhas, aquela farda, falava, nossa, esse cara é brabo. Só que quando ele chegava em casa e tirava a roupa, ele era leproso. Quem sabia que ele era leproso? A esposa. A esposa sabia que ele era leproso. Fora, um general de guerra. Dentro, era um cara que precisava de cura. E aí Deus usou uma pequenininha dentro da casa dele para falar, se o meu Senhor soubesse o profeta que tem lá na minha terra. E aí Deus teve que trabalhar o que em Naamã? O orgulho. Porque ele chegou lá, o profeta nem atendeu ele, mandou o empregado. Ele mandou você mergulhar nesse rio. Pô, mas esse rio sujo? Lá no meu país tem rio 10 vezes melhor que isso aqui. Achei que ele fosse pôr a mão na minha cabeça, fazer uma oração, falar em língua estranha, me dar uma profecia e eu ser curado. Esse negócio de mergulhar nesse rio fedido aqui. Aí alguém mais sensato no grupo dele falou assim, mas Senhor, se ele tivesse te pedido alguma coisa difícil demais, o Senhor não faria? Ele só está pedindo para o Senhor mergulhar. Mas daí eu vou ter que tirar a roupa na frente dos 6, ficar nu. Nós vira de costa aqui, Senhor. Pode ir lá. Quebrou o orgulho do homem. No 7º mergulho saiu com pele de bebê. Aí foi lá pedir perdão para o profeta. Falou, agora eu sei que tem Deus nesse lugar. Às vezes, Deus vai tratar o nosso orgulho assim. Mandando a gente mergulhar onde a gente não quer. Ou fazendo a gente reconhecer aquilo que é difícil de reconhecer para que Ele possa tocar. Agora, a gente está interessado nisso? Porque se eu falar assim, vem aqui na frente que eu vou profetizar e Deus vai te dar casa, carro, riqueza, te dar namorado, namorada. Vixe, essa igreja entope de gente. Sobe até aqui no altar. Quantos estão entendendo e estão rindo, diz amém. Não vou fazer de novo, pode ficar tranquilo. Vamos ficar em pé, vamos orar por isso. Para que o Senhor nos toque nessa noite. Para que Ele venha buscar uma igreja que agrade o coração dEle. E que a gente dê muito fruto. Às vezes a gente não entende coisas que acontecem na nossa vida. Mas a Bíblia é clara. Ela fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, se você ama a Deus e está andando com Ele, tudo o que acontece na sua vida, até as desgraças, elas vão ser bênção. Eu já disse uma vez e posso dizer de novo.